Bem-vindos, galera, ao Diverso Multiverso. Eu sou Ingrid Costa e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de amamentação. Eu tô aqui assim, sabe, gravar com um bebê pequeno é isso. Você grava, deixa ele do lado, saem uns barulhos e tudo certo. Tá quietinho, ele tá quieto, mas no meio do vídeo a gente nunca sabe. Olha lá, olha lá. Gente, meu relato de amamentação, eu acredito que ele vai ser muito breve, porque nesta gestação, neste neném, nesta preciosidade, vamos dizer que eu dei uma sorte. Eu não sei se nos próximos filhos terei essa sorte grande também, oremos. Mas assim, sem enrolação, sendo direta, minha amamentação foi super tranquila. Eu não tive problema nenhum. Mas agora, desmiuçando um pouquinho para vocês entenderem. Lá na maternidade, realmente a criança já nasce e ela já vem mamar, né? As enfermeiras ali já te ajudam na pega da criança nesse primeiro momento. E assim, eu já estava tensa, eu sempre tive seios pequenos, então eu realmente tinha um medinho de não dar leite. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a gente acaba escutando muitas coisas por aí, né? Ah, você tem seios pequenos, talvez não consiga amamentar, talvez dê pouco leite, talvez a pega, né, para criança não seja fácil e essas coisas. Quando eu fui estudando sobre a amamentação, e eu acho isso importantíssimo, tá rindo, dormindo e rindo. Que bonitinho. Eu acho importantíssimo estudar sobre amamentação, porque mesmo que lá na hora as enfermeiras te ensinem, coloque a pega ali e tal, depois é você sozinho em casa. E lá é tudo muito rápido, tudo muito no susto. Mas eu acho válido você estudar sim sobre a amamentação, independente da situação aí, que você fala assim, ah, acho que vai ser fácil, acho que não vai ser, já ouvi dizer isso, já ouvi dizer aquilo. É bom você ter o seu, assim, você adquiriu o conhecimento pra si, né? Enfim, e aí eu pensei comigo, eu vou fazer de tudo pra amamentar. Eu quero muito amamentar. Mas aquela tensão fica, né? De às vezes fissurar, machucar, a criança não ter a pega direito. Então eu lembro que lá na hora da amamentação, né? Apesar de você estar meio na partolândia ali ainda, a menina, vamos colocar ele pra mamar? Ela colocou e tal, ele pegou, eu fiquei felizona. Ela, olha, maravilhoso, a pega dele é boa. Eu dei um sorriso assim, eu falei, ai, glória a Deus. E aí ali eu já relaxei. Pum, eu falei, ai, deu certo. Tudo ótimo, Nuno tá amamentando super bem, sucesso. Aí você vai pro quarto. E aí lá você tem que amamentar ali a criança já sozinha, né? Tipo, vai aí. E aí é onde eu vi que tem você fala, nossa, não é bem assim, não é porque a criança pegou certo a primeira vez que ela vai pegar certo pra sempre. Então o Alê tava me ajudando muito, porque você coloca a criança, aí você tem que segurar meio que a cabeça dela ali de um jeito, ajustar a boca da criança, e aí você colocar o seio e ajustar ali o seu seio pra criança conseguir pegar direitinho. Porque às vezes ela pode pegar com os lábiozinhos pra dentro, ela pode pegar tanto de cima quanto de baixo, né, pra dentro assim. Pode tá com a linguinha errada. Enfim, se estudar sobre alimentação, vocês vão ver sobre isso. E aí você tem que ir ajustando. De começo, a gente foi colocando ali, foi funcionando. A primeira vez que ele pegou errado, eu acho que eu fui tentar colocar sozinha, se eu não me engano. Meus amigos, eu dei um grito, mais um grito assim, que as enfermeiras foram lá no quarto ver se tava tudo bem. Elas entraram, oi, você tá bem? O que aconteceu? Aí eu falei, não, ele só pegou errado. Cara, dói muito, sim, dói muito. E aí eu fiquei pensando, gente, para as mamães que tem problema que isso aqui deve ser muito difícil mesmo. Mas mesmo ele acontecendo isso, ali voltou um pouquinho aquela preocupação, né? Assim, de, ai meu Deus, ele pegou errado, será que vai ficar assim ou não? Mas ali já voltou aquela sensação de, eu vou, tá conversando, filho? De, eu vou fazer de tudo para amamentar. Eu quero muito que esse menino amamente no peito aqui de forma exclusiva, no livre demanda. Mas depois, sim, nas próximas amamentações ali foi mais tranquilo. Aí o que acontece mais pra frente? A gente vem pra casa, vai seguindo e tal. E aí a criança ela vai se adaptando também, né? Eu não sei bem o que acontece ali, mas ela vai se adaptando a um lado, mais um lado do seio, aí depois ela vai se adaptando mais ao outro. Você vai entendendo como funciona ali também, né? Tipo, de um lado às vezes você consegue ajustar mais fácil, a criança do outro é um pouco mais difícil, né? Sei lá, com a mão direita é mais difícil, porque você tá segurando a criança, aí você tem que utilizar a mão esquerda ali, ó. Aí a mão esquerda é guenza, né? Aí você vai vendo que a criança vai criando uma preferência, mas não é bom deixar a criança criar uma preferência. Então, apesar de ter sido muito tranquilo em relação à pega, e eu não ter tido fissura nenhuma, machucado nenhum,
só doeu mesmo esse dia, e algumas outras que eu vou contar pra frente, mas foram coisas mínimas. Tem esses perrengues que eu acho que toda mãe vai ter, sabe? Não tem muito como fugir, não. E aí você também vai se ajustando a sua postura, sabe? De como eles são muito pequenos, então, assim, você às vezes tem uma tensão ali, né? Mãe de primeira viagem, pra segurar. Aí você tensiona o ombro, você vai ficando assim, ó, você vai tentando achar do jeito que você segura melhor a criança. A almofada da amamentação, nesse sentido, se você colocar alguma coisa pra apoiar a criança, ajuda muito. Mas tem hora que, eu não sei, é critério, né? Mas você vai amamentar sem almofada, você vai tentar segurar a criança de outro jeito, né? Enfim. Tá soluçando, mãe? Tava quietinho de boa e vem o soluço. Vem cá. O que eu tava falando? Tudo bem. Enfim, eu tô até meio perdida onde eu tava, porque você pausa, vai dar uma mamar, tira uma mamar, dá pro pai, aquela coisa, né? Enfim. Mas só sobre essa questão de às vezes em alguns momentos, por exemplo, quando eu fui na igreja, né, com ele, na missa, e aí chegou no momento lá, ele quis amamentar. Não tem como eu botar uma almofada de amamentação ali pra colocar a criança, né? Então é interessante você acostumar a amamentar sem ter algum apoio, só na força do braço mesmo. E aí, neste caso, quando você vai nesses inícios, às vezes fica meio tenso, assim, o ombro fica tenso, né, logo no início ali e tal, aquela sensação. E aí, dói um pouco o ombro, às vezes dói um pouco a coluna. Então, esses perrengues, assim, simples, eu tive, mas acredito que, cara, nada comparado às mães que realmente têm fissuras e outros problemas no seio, né? Ou a criança tem problema na língua, pega, enfim. Outra coisa que aconteceu que foi engraçado é que quando o leite desce, gente, a diferença é muito grande. Primeiro você já tá tendo colostro ali, aquele é o início, né? A criança dá aquela mamadinha e tal. Aí 5 dias depois, se eu não me engano, o leite vem. E aí, quando ele vem, meus amigos, o peito triplica o tamanho, né? Ele aumenta muito. E aí, no meu caso, nesse início, eu dei muito leite. Chega, eu comecei a sentir aquelas pedrinhas, assim, né? Eu não sei se com todo mundo aí é assim ou não, mas eu comecei a sentir as pedrinhas, aí eu tive que massagear um pouco. E aí, tava esguichando também bastante, então, quando ele mamava, eu tinha que tomar cuidado. E, em vez de deixar ele com a cabeça pra baixo, eu tinha que trazer a cabeça dele um pouco pra cima, pra, assim, a força da gravidade, né, no sentido contrário ali, ajudar, porque senão ia muito rápido na garganta e ele engasgava, e ele ia tossindo e tal, enfim. Então, essa parte era meio ruinzinha. Então, aí eu tinha que ficar apoiando ele, assim, pra cima, e aí ele conseguia mamar, até meu peito entender certinho como que ia funcionar a produção, porque depois ele vai ajustando, né, conforme a criança vai mamando, ele vai ajustando. Importantíssimo lembrar, o nosso peito, ele não é estoque, a amamentação, assim, ela não é estoque, tem uma quantidade de leite ali, a criança sugou, acabou. Não, é produção. Então, quanto mais a criança mama, quanto mais você tira leite, mais leite você dá. Quanto menos a criança mama, menos você tira leite, se for o caso, menos leite você vai ter. Tem muitas mães que usam bombinha, né, enquanto a criança tá mamando do lado, elas usam bombinha para poder produzir mais leite ainda. Enfim, mas nesse sentido, o Nuno mamou muito tranquilamente, né, mesmo com essa dificuldadezinha ali que tinha que ajustar. E aí, logo em seguida, meu peito, acho que demorou 2 dias, ele ajustou. No dia que o leite desceu, isso é importante falar, no dia que o leite desceu, eu senti os seios doer, só que assim, eles triplicaram o tamanho e tudo mais, mas eu não me toquei que era a descida do leite. Eu só falei, nossa, meus seios aumentaram muito e tal, tá doendo, tá não sei o quê. Sei lá, gente, às vezes assim, é muito. Isso acho que desceu isso com 4 ou 5 dias depois que ele nasceu. Então você ainda tá vivendo um pouco do parto, sabe? É a parte do puerpério que eu acho que é mais tenso, não sei também, né? Eu vou gravar um vídeo sobre o puerpério aqui, detalhando algumas coisas do que aconteceu, então eu não vou me estender muito agora. Mas nessa primeira semana é muita coisa que acontece. Então eu não prestei atenção que nesse dia meus peitos estavam muito maiores e doloridos por conta da descida do leite. E aí eu entrei num nível de estresse gigantesco, coisa que eu não tive durante a gravidez. Assim, cara, eu sou muito, me considero uma pessoa muito boa, que consigo controlar, de certa forma, atualmente, né? Nem sempre foi assim. Muito bem o estresse, a raiva ou ali as coisas. Nesse dia eu desandei, eu não entendi nada. Falei pro meu marido depois, eu falei, amor, eu não tô entendendo, eu estou muito nervosa, entendeu? Foi loucura. No dia seguinte, que eu fui me tocar, que tinha descido o leite. E aí que eu entendi que no dia anterior, no caso, os meus hormônios, eles me deixaram maluca. Os meus hormônios estavam doidos. Se eu tivesse me tocado que era descida do leite, talvez eu tivesse conseguido respirar um pouco mais e controlado melhor o meu estresse. Mas foi loucura, gente. O dia que o leite desceu, foi até engraçado, porque realmente nesse dia eu não me reconheci. No dia seguinte foi até meio estranho também pensar e falar, caraca, cara,
perdi o controle e, sei lá, foi muito esquisito. Mas aí depois, conforme isso também, assim, a criança vai ajustando a mamada, os seus hormônios também vão se ajustando. E aí você vai voltando ao normal ali, né? Eu não tive depois mais picos de estresse por conta da amamentação em si. A outra coisa que foi muito engraçado é que conforme tava ajustando ali, né, nas mamadas dele, eu senti o leite descer. Aí às vezes eu achava que ele tava mamando e tava vazando. Aí eu pegava o paninho, tirava ele assim e falava, uai, mas não vazou, não tá sujo. Aí ele tava mamando de novo, daqui a pouco eu senti como se estivesse escorrendo. Aí eu falei, ah, gente, é o leite. Você sente o leite por dentro. Isso é muito doido. E outra coisa que eu sinto agora é às vezes umas agulhadas, assim. Quando ele mama um pouco mais do que ele tá acostumado a mamar, aí eu sinto umas agulhadas meio engraçadas, que dói um pouquinho, assim. Mas acredito que isso também. Ele tem 1 mês e 1 semana só, mais ou menos, quando eu estou gravando esse vídeo. Então acho que isso vai diminuir depois. Agora, algo que eu achei lindo, falar da parte linda da amamentação, realmente é muito fofinho estar com ele ali. De começo ele não te olha, não, tá? Ele tá nem aí, ele tá mamando, vida que segue. Às vezes ele até mexe um pouquinho a cabeça ali, mas nem tchum. Mas conforme eles vão crescendo, ele realmente, que ele começa a focar mais a vista, eles realmente começam a te olhar e eles, assim, ó, fixa o olhar em você e vai embora. E eles não param de te olhar. E é muito fofinho, porque você olha pra eles assim, aí você desvia o olhar, e quando você volta, ele tá te encarando ainda. Você fala assim, que é isso, menino? Tá analisando minha alma aí? É muito bonitinho, eles vão embora. E aí, quando eles começam a dormir, né? Tipo, eles dormem, abrem assim, às vezes eles estão tão fissurados olhando em você, que eles fecham o olho e volta, ainda tá te olhando. Aí você fala, gente, que coisa. Aí você tenta disfarçar, assim, ó, virar a cabeça dele pra eles pararem de te olhar pra poder dormir logo. Mas é muito fofinho. E dentro dessa parte, dessa conexão bonitinha, é que, claro, vamos lá, igual eu falei no Instagram. Deve ter algo que fala cientificamente, que não sei o que, blá blá blá. Que é assim, você sente os seus seios doer, a hora, e logo em seguida, não dá muito tempo, a criança acorda. Você sente os seus seios encher assim, você fala, tá na hora do mamar. Logo em seguida, a criança já dá um choro, ela já reclama. É muito conectado assim, isso é muito engraçado, é muito bonito, é muito legal. Pode ser que a criança mame, ela mama assim, nos horários muito certinhos. Sei lá, ela mama 1 da tarde, depois 3 da tarde, depois 5 da tarde. E aí o seu corpo tá acostumado a amamentar 1, 3 e 5. Então quando vai chegar esses horários, provavelmente seu seio começa a produzir o leite. Só que o engraçado é que a criança ela tá tão acostumadinha também com isso, o seu seio tão acostumadinha, que é muito conectada ali, muito no mesmo horário. E às vezes isso acontece em outros horários também. A criança às vezes abre um choro e você, tipo assim, o seu seio já sinaliza. Ó, vai ter que dar mamar, entendeu? Isso é muito legal, é uma conexão muito fofa. Eu gosto muito. E aí é muito engraçado também que agora ele maiorzinho, né, depois de 1 mês aí, entrando, assim, depois que eles deixou de ser RN, depois dos 28 dias, ele já tem consciência de alguma coisa. Então você pega ele no colo, ele já, no caso, o Nuno, ele mama dos dois lados numa boa. Então, você pega ele no colo, se ele quer mamar, ele se joga pra um lado. Aí você pega ele, volta pro lugar e fala, calma, filho, né? Que ainda você tem que se ajustar, pelo menos sentar. Ele se joga pro outro. Porque ele sabe que independente de onde a cabeça dele estiver, ele vai ter mamar. Então ele procura dos dois lados, assim. E aí, quando ele tá no colo do pai, vocês já devem ter visto o vídeo assim, né? Eles ficam procurando assim, eles ficam dando, a gente fica zoando que é a cabeçada. Ele fica procurando onde o peito, assim, onde vai mamar. Mas no papai não tem, né? Só na mamãe. Ah, e falando disso de mamar dos dois lados, teve uma coisa que eu, no início, me embolei um pouquinho. Embolei não, embolar é muito forte. Eu fiz o teste. A maioria das pessoas fala, olha, a criança ela mama num peito, aí quando ela terminar, esvaziar esse peito, você tem que dar o outro. No meu caso, não tava sendo assim. Ele mamava um peito, ele já acabou. Ele já tava satisfeito. E aí eu não dava mamar do outro. E eu fiquei um pouco... Falei, cara, será que tem que dar ou não? E aí eu ouvi muitas pessoas falarem isso. A pediatra, a médica que eu fui, também falou pra mim fazer isso, pra ele sempre mamar dos dois lados. Só que não tava funcionando, não tava dando certo, ele não adiantava. Ele termina... E assim, calma. É que ele não mama 40 minutos. Ele mama uma média de 15 a 20 minutos. E ele mama bastante vezes, vai com bastante frequência, num curto espaço de tempo de 15 a 20 minutos. Então ele mamava ali 10, 15 minutos, quando eu colocava do outro lado, ele já não queria mais. E às vezes ele mamava 2, 3 minutos e largava. E aí, que eu... Depois, lembrando dos estudos, eu fui rever. E aí, lá nas aulas, a professora estava comentando lá, falando sobre isso, que algumas crianças, não são todas, conseguem se satisfazer e mamar um lado só. Aí, na próxima mamada, você dá o outro lado. E é assim até hoje. Desde que ele nasceu... Nossa, muitos anos de vida, né? O menino tem um mês, 1 mês e 1 semana. Ele mama de um lado, só na próxima mamada, ele vai mamar do outro lado. Ah, e uma coisa sobre dor, que eu tinha esquecido de comentar, isso eu não vi em aula, eu descobri na hora.
Conforme a criança vai amamentando, o seu útero dói, porque ele vai voltando para o lugar. Quanto mais a criança amamenta, mais o seu útero contrai para voltar para o lugar. Então, às vezes, ele tava aumentando aqui, do nada eu senti uma dor no útero assim, ó. Você tinha que dar aquela controlada e falava, meu Deus do céu, por que tá doendo desse jeito? Mas eu não sabia. Depois eu fui e perguntei lá pras médicas e ela falou, isso é normal. Quanto mais você amamentar, mais o seu útero vai contrair para voltar ao lugar. De início, ali nas primeiras 2 semanas, doía consideravelmente. É um tipo cólica mesmo. E depois dessas 2 semanas diminuiu muito. Acho que teve uma semana aí que eu acho que eu não senti nada. Aí depois, uns 2, 3 dias eu senti de novo. E agora, assim, acabou. Então aí depois de um mês, vamos dizer, não sinto mais dor. Não sei quanto tempo isso leva, se varia de mulher para mulher ou não, né? Mas enfim, atualmente, depois de um mês aí, eu já não senti mais nada no útero. E por agora, o Nuno começou a criar uma coisinha que eu vi que acontece com bastante mães, que é, no finalzinho da mamada, ele morde. Aí você tá ali mamando e tal, aí ele morde e fala, filho de Jesus, não morde. E aí eu já estou trabalhando pra parar com isso, né? Porque por enquanto ele não tem dente e ele, apesar de ter uma força, também não é aquela mordida, né? Mas mais pra frente, com certeza, a força dele na mordida vai aumentar. Então, sempre quando tá no finalzinho da mamada, eu já presto atenção ali pra poder tirar ele antes, porque senão ele vai morder, entendeu? Ele vai dar aquela beliscada e dói. Dói, por mais que é levinho, dói. Não tem como. Os nossos seios já é sensível demais. Uma mordidinha já dá uma arrepiada. Por enquanto, eu estou amamentando ele realmente de livre demanda, quase basicamente a hora que ele pede, apesar de ter uma leve rotina. Aí mais pra frente a gente começa a ajustar para poder ajustar o sono e tal, mas isso é uma outra parada, um outro momento. E falando da parte sentimental, mais uma vez aqui, tem uma coisa que é muito doida, que pelo menos aconteceu comigo. Talvez tenha que entrar com uma madeira. Porque, você não... Com meu leite mesmo, assim, como tá dando tudo certo, tudo tranquilo, não vou entrar com fórmula, não tem necessidade. Então eu vou ter que extrair o leite, né, e aí coloco na mamadeira pra ele amamentar. Então, talvez vai chegar esse momento aí, e engraçado que só de pensar no início, eu não gostei. E assim, é coisa muito simples, gente. Não tem nada, nada demais, até porque não é fórmula, por exemplo, eu não vou estar dando outro leite, é o meu leite mesmo, mas eu não sei se é porque eu ainda tô no período aqui do puerpério, muito sentimental, não sei. Eu sei que não me bateu muito bem. Eu não tinha noite que eu tava dando mamar pra ele, eu já ficava assim, cara, eu não acredito, ele tá mamando super bem, não tô tendo problema, eu vou ter que tirar leite pra dar pra ele? Pra quê, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mães, né, sei lá. Então, eu realmente tive essa coisa meio sentimental aqui de não querer dividir ele nem com a mamadeira, mesmo sendo meu leite. Sei lá, fiquei meio assim. Eu acho talvez, muito talvez, que isso aconteceu também, porque aqui em casa eu vou gravar um vídeo sobre o puerpério, né, e essa questão de rede de apoio e tudo mais, mas esse tempo só tá eu e meu marido. Só, literalmente só nós dois, mas ninguém. Não teve mãe, não teve vó, nenhuma das vós, ninguém que veio limpar a casa, nada. E aí acaba que meu marido, ele faz basicamente tudo o que eu faço. Só não amamentar. E eu tava me sentindo estou me sentindo, né, legal? Muito exclusiva amamentando. Então eu acho que nesse período de tempo, eu pensei que se eu não tiver e ele tiver que dar a mamadeira, eu falei, ele vai fazer isso também? Não quero! Eu tô rindo agora, sabe? Mas é engraçado, porque o nosso cérebro cria umas coisas desnecessárias. Finalzinho eu só contei porque foi engraçado mesmo. Mais pra frente, a princípio, eu realmente vou comprar a bombinha. E aí eu vou testar, vou ver como é que é essa parte. Eu não comprei. Isso foi uma escolha que eu fiz também, de não comprar bombinha, não gastar dinheiro com isso. Porque talvez nem precisasse, sabe? Se não tivesse essa necessidade aí, mais futuramente, de ter que dar mamadeira pra ele, eu não iria precisar usar bombinha, né? Então, eu não quis gastar dinheiro com isso antes, mas eu indico também pra você, de repente, que é uma coisa que chega rápido em casa, não demora, dá pra se comprar rápido na farmácia. Não sei, né? Vai de você também. Mas eu vi uma menina falando sobre isso, que ela não comprou antes, ela esperou para ver se iria ter necessidade, e eu falei, é mesmo. Vou esperar pra ver se vai ter necessidade de eu comprar a bombinha. E até agora eu não comprei. E um detalhe que eu não sei se falei nesse vídeo aqui, eu acho que não. Eu não precisei utilizar rosquinha, aquelas rosquinhas de amamentação, nem, por enquanto, nem absorvente de seio. Esses 2 eu comprei e eu acho que é muito válido você comprar antes, sim, se prevenir, porque as rosquinhas e esse absorvente de seio pode ser que você use na maternidade.
lá mesmo, e quando você estiver saindo da maternidade para ir para casa. Então, eu acho que é importante sim ter. Porque se eu tivesse tido qualquer fissura, qualquer machucadinho lá, eu já ia querer utilizar as rosquinhas, né? Pra não encostar ali na roupa, no sutiã, nem nada. Então, eu comprei elas, mas acabei não utilizando. E também não utilizei esses absorventes de seio, só que eu ando com eles na bolsa, né? E com uma outra roupa ali, uma outra blusa. Porque se eu estiver na rua e algo acontecer, aí eu troco de roupa e coloco. Até então, vazou pouquíssimas vezes, ele mamando de um lado e vazando do outro. É mais à noite, de madrugada, tipo 3 horas. Entre 1 da manhã e 5 da manhã, às vezes ele tá mamando de um lado e vaza do outro. Mas durante o dia, acho que isso não chegou a acontecer. Isso aconteceu também, sei lá, nem me lembro direito. Mas eu acho importante ter e se prevenir. E aí, dentro disso, eu já dou uma dica. Compre umas roupinhas assim, igual essa daqui, com zíper, que é mais fácil de você abrir, fechar, com botão. Porque apesar de ser fácil você às vezes só subir e descer uma blusa, às vezes o seu corpo mudou, o seu quadril, igual no meu caso. Eu voltei meu peso, mas o meu quadril ele alargou, né, e não voltou ao lugar e tal. Então, as minhas calças em si, elas não fecham, né? Algumas até fecham, outras não. E aí você começa a ficar numa guerra com que roupa você vai usar, né? Então, isso é muito ruim. Eu acho que é bom você se sentir bem, pra você não pirar a cabeça, sabe? E eu comprei 4 sutiãs. Eu ganhei um sutiã amamentação e comprei mais 3, porque eu achei fácil também você só puxar aquela alcinha. E eu tenho um top sem costura, que eu acho muito válido. Se eu fosse comprar uma outra sustentação de seio, seria o top e não o sutiã de amamentação. Porque eu achei o top sem costura, que ele segura melhor e ele não marca as roupas, sabe? Ele tem um bojinho ali, então você pode usar com qualquer roupa que não fica aparecendo nada, nem o bico do seio ali, aquelas coisas, porque eu particularmente não gosto. Vai de cada um, né? Então eu acho importante sim você ter umas roupas de, entre aspas, amamentação, que não é bem isso. Eu não acho que seja necessário você comprar roupa de amamentação, mas comprar roupas que dê para amamentar. E aí você possa usar depois. Essa roupa aqui, eu consigo amamentar numa boa e eu posso usar super depois. Não comprei nenhuma daquelas que você sobe, que aí tem um negócio embaixo, assim, que é própria pra amamentação, sabe? Essas eu não acho essencial, não. Mas umas que facilite, eu acho super válido. E o sutiã amamentação, apesar de dar pra amamentar com os outros, eu acho que é válido também. E todos os itens que eu comentei, tá aqui o link na descrição das coisas que eu comprei, das roupinhas que eu comprei também pra facilitar. E se você é novo no canal, se inscreve, deixa seu like e aproveita aí a playlist de maternidade que tem nesse canal, né? Vai sair vários vídeos sobre isso. Assista o vlog do parto, que tá muito bonitinho. Ah, eu amei. E se você também quiser ver aí os outros vídeos no canal, como a playlist do casamento e tal, tem muita coisa legal. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.